Olá, artistas! Ana Vivian por aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre esse caderninho aqui. Vou fazer um tour por esse sketchbook, que foi o mais recente que eu finalizei. Então, ele tem um tema só e foi do início ao fim o mesmo tema. Foi a primeira vez que eu fiz isso com um sketchbook. Então, quero contar para vocês como que foi construir ele, o que tem aqui dentro e comentar um pouquinho sobre cada estudo. Então, vamos ao tour. Então, gente, vou contar a história desse sketchbook aqui para vocês. Eu gosto bastante de encadernação, então eu fiz um teste aqui com esse caderninho. Eu cortei as folhas de um bloco A3 e transformei ele num formato A6. Fiz uma capa e forrei a capa com uma pintura em aquarela que eu tinha e protegi essa capa com cera. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a cera para proteger a aquarela, então se você ainda não sabe o que é isso, não sabe dessa possibilidade, dá uma olhadinha lá no meu canal que tem também uma playlist. Eu acho que são alguns vídeos, tem alguns vídeos lá que eu estou falando sobre a cera e como utilizar ela para proteger a aquarela, mas é uma cera específica para isso, tá? E aí eu experimentei algumas coisas com encadernação, mas eu não tenho nenhuma formação em encadernação, é tudo de teste, algumas coisas que eu vejo aqui pelo YouTube também. E esse primeiro não ficou muito legal, né? Ele ficou com alguns defeitinhos aqui nessa parte da lombada, mas tá feito, tá terminado esse caderno, então eu quero mostrar aqui para vocês como que ele é por dentro. Então a capa foi uma aquarela que eu dividi, né? Também foi no A3 e usei a sobra, né, do que eu não utilizei na capa aqui para folha de rosto, né? Para essa parte interna aqui da abertura do caderno. E para costurar, utilizei fio encerado, né? Passei cera de abelha na linha para costurar e deslizar melhor pelas folhas. Eu comecei ele aqui, ó, bem bonitinho, isolando com a fita para ficar com as bordas bonitinhas, mas vocês logo vão ver o que aconteceu aqui ao longo desse caderno, né? E o tema desse caderno é Patagônia. Eu recém tinha voltado de uma viagem para lá. Eu fui 2 vezes já para Patagônia, uma delas em 2012 e 2013. A gente passou numa viagem de bicicleta por lá, né? Era uma viagem maior e a gente passou alguns meses pedalando por lá. E mais recente, ano passado, 2023, a gente foi de carro, né? A gente montou uma pequena camper num carro e para dormir dentro e fomos para lá, né? Fazer trilhas e conhecer outros lugares que de bicicleta a gente não tinha conhecido. Então eu comecei aqui com uma montanha muito icônica de lá, que é o Cerro Chaltén, ou Fitzroy, né, mais conhecido. E aqui seria um registro desde o acampamento Poincenot. Então, num entardecer, a gente chegou lá, montou o acampamento e essa era a vista da nossa barraquinha por lá. A gente deu muita sorte esse ano, com clima, com nebulosidade quase zero, pouco vento, o que não tinha acontecido da primeira vez que a gente tinha ido para lá, né? E depois essa pintura aqui, esse estudo, ele virou uma aula que foi a aula inaugural do meu curso Horizontes Patagônicos, Paisagens em Aquarela. Então, vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer mais. E várias das obras do curso também estão aqui nesse caderno. Então, já é um pequeno spoiler aí para vocês. Aqui já são paisagens de outros lugares, tá? Então, ele não segue uma cronologia dessa viagem. Eu realizei nessa viagem várias pinturas em plein air, né? Pinturas ao ar livre. Mas esse aqui foi mais com objetivo de estudo, né? Esse sketchbook foi com objetivo de estudo, já de retorno aqui em casa. Então, todo o conforto do ambiente controlado, sem vento, sem poeira, sem mosquito, sem pessoas olhando, né? Aqui foi um acampamento num parque nacional, Laguna Branca, ou Laguna Blanca, perto de Zapala. Já no nosso retorno, foi um lugar assim que a gente encontrou por acaso passando e foi muito surpreendente, assim, é um parque muito lindo. Na Argentina
tem muitos lugares em que você tem parques nacionais, em que você pode acampar, pode visitar e não tem custo, né? Alguns agora estão começando a cobrar. E aqui já foi uma cena de uma das trilhas no Parque Torres del Paine, no Chile. Então foi uma viagem que a gente foi até o Torres del Paine e depois retornou para a Argentina novamente. Essa página aqui foram registros da trilha Volta ao Cerro Ruemu, que foi uma das trilhas mais difíceis que eu já fiz e eu tava com muito medo de ir para essa trilha porque precisava andar de tirolesa em 2 pontos. Andar de tirolesa não, se pendurar numa tirolesa para atravessar 2 rios, né? Na verdade, o mesmo rio em pontos diferentes. E aí, aqui foi logo que a gente estava chegando no vale que iniciaria a subida para chegar nesse lugar aqui. Então, é uma página assim que traz umas memórias bem gostosas desse dia, desses 2 dias. Aqui era um vale assim, onde ainda existe pastagem de gado, né? E estava cheio desses dentes de leão assim forrando o campo e a vista das montanhas lá ao fundo. Essa aqui também virou uma aula do curso Horizontes Patagônicos. E esse aqui foi já chegando no primeiro passo, que era o passo mais desafiador da travessia, dessa trilha, que é o Passo del Viento, e tinham alguns pequenos lagos de degelo, né, e essas formações começando a destacar dos blocos de neve, assim, montanhas bem lindas lá ao fundo. Aqui já foram de outras regiões da viagem. Esse aqui foi um lago num parque público, eu acho que era municipal, em Esquel, que a gente também pernoitou de carro lá. Os argentinos têm bastante esse costume, essa cultura dos parques naturais, né? Então, geralmente eles têm uma siesta longa no meio do dia, vão fazer caminhadas, piquenique, churrasco nesses parques e a maioria deles é permitido acampar, então é bom sempre verificar se é permitido ou não, se já tem algum registro disso. E foi um dia muito bonito, assim, de um entardecer bem colorido no céu. Tenho outros registros desse dia que pretendo aquarelar e tem outros aqui no caderno também. Esse aqui já foi do Canyon, Canyon Pinturas, no Parque Patagônia Argentina. Eu já vou falar mais sobre ele, tem outros registros aqui também. Então, esse sketchbook ó, ainda tá todo bonitinho com a fita, assim, né? Mas ele teve esse objetivo de estudar a composição, fazer testes de cor, testar algumas texturas, né? Eu acho que o formato pequeno, assim como ficou esse A6, eu já costumava fazer esse formato em outros sketchbooks maiores, né? Eu dividia a folha, porque eu acho que é um exercício muito poderoso para síntese e para você sentir se a composição funciona. Às vezes a gente quer já fazer uma super obra, né, para já colocar na casa, expor, enfim, vender. E às vezes a composição não está testada, as cores você não experimentou, e aí chega na hora de um formato maior, você tem muita coisa para processar, muita coisa para pensar, né? Então eu gosto bastante de estudar nesse formato, principalmente por conta da síntese e da composição. As cores também ajudam muito, claro, mas eu acho que esses 2 pontos são mais fortes. Aqui então foi numa estradinha indo para o Glaciar Grey, para o camping do Glaciar Grey no Torres del Paine, e aqui é o Cerro Torre chegando, né, no vale aí pela trilha. Esse aqui, eu não lembro de onde foi esse registro, mas foi um zoom em uma das montanhas, assim, né? Eu quis pegar mais esse ponto da textura e das cores desse céu em contraste com o branco da neve, porque quando você tem o branco do papel como teu limite, você não tem como clarear o resto, né? Então, se eu isolar aqui, parece que esse céu tá meio nublado, né? Se eu isolasse assim, nossa, parece um céu nublado. Mas quando você traz o contraste com o branco do papel, né, nessa intensidade da luz na neve, você tem o contexto. E aí nem sempre o céu que a gente vê a olho nu ali, você fala, ah, a nuvem é branca, né? É o branco absoluto. Então é um exercício bem interessante trabalhar com neve e preservar o branco do papel, né? Já aqui foi lá do Fitzroy também, desde o Camping Poincenot, o céu lá muda muito rápido, né? Tem bastante predominância de ventos, então
numa hora você tem um céu super limpo e em instantes as nuvens já cobriram as montanhas. E aqui estava um céu assim já mais pesado, um pouco cobrindo o topo do Fitzroy. Aqui um pouquinho de elementos humanos na paisagem, né? As casinhas. E essas duas casinhas têm uma história que me leva lá para a viagem de bicicleta ainda, lá em 2012, né? Porque nessa região as distâncias são muito afastadas, né? Os teus pontos de apoio. E quando você está de carro, tudo bem, você consegue andar 300, 400, 500 quilômetros por dia. Mas quando você está de bicicleta, às vezes com vento contra, chegar a conseguir fazer 100 quilômetros é uma grande proeza. Então, esse lugar, essa região dessas duas casinhas aqui, é uma região dessas assim mais inóspita e mais distante entre justamente Euchaltén e o Parque Torres del Paine. Tem Eucalafate no meio, mas quando a gente estava de bicicleta, a gente iria pegar vento contra por 30 quilômetros só para ir até a cidade de Eucalafate. Então a gente pegou um dia muito ruim de vento lá, a gente acabou desistindo de entrar e seguiu direto para a cidade de Porto Natales. Então esses dois lugares foram pontos de apoio para nós. Essa que foi a primeira, que é a Casa Rosada, é uma casa abandonada que tem no meio do caminho entre Euchaltén e Eucalafate, e ela serviu e serve ainda de apoio para ciclistas e viajantes. Tem muita gente que caminha na Patagônia também, ou que viaja de moto, acampando. Então ela é uma proteção contra o vento, né? Você consegue dormir com a tua barraca protegida, sem medo de ela sair voando pelos ares no meio da madrugada. Os ventos lá realmente são muito fortes, assim, né? E depois desse ponto, a gente teve mais um outro ponto de apoio até chegar nesse aqui, que é um posto de gasolina. Atualmente ele já não funciona mais, tem essa casinha lá, e tinha um ponto da gendarmeria, e eu acho que tinha também alguma coisa da construção da estrada. Tinha alguns funcionários lá com um container, e a gente conseguiu montar a barraca atrás de um dos containers para ficar protegidos do vento também. E dessa vez a gente passou lá de carro e a gente fez questão de parar nesses lugares para ver como é que tava e retornar, né, essas memórias aí. Nessa outra página, as duas cenas são desse mesmo parque lá de Esquel, em momentos diferentes do dia, a interação das cores, das nuvens, eu queria testar isso, e da água, né, dos reflexos da água, né, com a interação aí com as cores do céu. Então, testando aqui alguns laranjas para sentir a potência, a interação com os azuis, né? Nem sempre a interação de laranjas e azuis vai bem na aquarela, dependendo da predominância de amarelos. Às vezes a gente tem uma sensação esverdeada, então esse laranja aqui me surpreendeu. Era um laranja que estava abandonado no meu estojo do limbo. Uma hora eu trago a história do meu estojo do limbo para vocês. E aqui mais um teste com esse laranja. Esse céu aconteceu às 9 e pouquinho da noite, quase 10 horas da noite. Da noite eu falo, lá no verão vai luz do dia até quase 11 horas da noite, né? Então esse céu aconteceu lá em Euchaltén, numa das nossas últimas noites parados por lá. E esse campo de margaridas aqui parece uma coisa de mentira, mas no verão lá, na primavera lá, acontece muito de você ter campos assim com muitas flores. Eu tenho até uma foto de um registro da viagem de bicicleta num lugar assim que tinha muitas margaridas, que eu deitei ali entre elas e fiz uma foto. Depois minha amiga Adriana criou uma aquarela com esse registro e me enviou de presente. Uma hora eu mostro para vocês aqui também essa obra da minha amiga, que é linda. E também registro de uma memória muito significativa dessa viagem. E aqui, então, é a sede administrativa do Parque Torres del Paine, que a gente ficou lá de carro também, dormindo no carro, né, na camper, e aconteceu esse entardecer, anoitecer já também próximo das 10 horas da noite. Essa aqui também virou uma das aulas extras do curso Horizontes Patagônicos. Aqui são dois registros da região do Parque Los Alerces. Esse aqui é de uma das beiras de lago, né, lá do parque, e aqui já chegando em Cholila,
um lugar que a gente parou para comer umas empanadas e pizza de uma senhora muito simpática que tem um restaurante lá. Ele fica assim um pouquinho afastado mais do centrinho da cidade. E a gente pegou um entardecer muito bonito por lá. Eu lembro assim de ter a sensação de querer pintar lá na hora aquilo que estava acontecendo, aquela luz, mas as nossas empanadas estavam ficando prontas e aí eu acabei só registrando em foto e aquarelando depois. E ainda tenho muita vontade de conhecer essas montanhas lá. Eu não lembro o nome delas, mas a senhora nos contou que é uma estrada muito ruim e eles meio que fazem questão de deixar assim para permanecer menos turístico, né, mais preservado. Tem muito turismo por lá já em todo canto, então onde as pessoas do local conseguem preservar, acho que elas curtem manter um pouco da natureza para elas, né? Antes que o turismo mais predatório chegue. E aqui são duas cenas do Parque Patagônia Argentina. Esse parque também foi uma surpresa, a gente encontrou ele pela estrada, a gente não sabia da existência dele, é um parque relativamente novo e é uma iniciativa de parque binacional pela Fundação Rewilding. Eu acho que tem outras fundações envolvidas, eles fazem um trabalho muito interessante de preservação, de repovoamento de animais silvestres, né, naturais de lá. E esse canyon foi, né, uma estância e a instituição adquiriu essas terras e transformou em parque. O parque é novo, está começando. A gente fez uma trilha lá, a gente visitou e acampou lá também. Tem pontos de camping gratuitos, tem alguns pontos de camping pagos, né, de instituição de empresas, assim. E é um parque que ainda é pouco conhecido e pouco visitado. Então a gente teve sozinho lá os dias que a gente visitou a trilha. Sozinhos não, porque a gente teve um encontro inusitado em que no meio da trilha a gente começou a ver pegadas de puma muito próximo do lugar que a gente tinha acampado, assim, a, sei lá, 5 metros da barraca na trilha de areia a gente viu pegadas depois das nossas, então tinha sido recente, e numa dessas curvinhas desse rio que passa por lá, o Rio Pinturas, a gente encontrou com o puma, a gente conseguiu filmar, tem vídeo lá no meu Instagram também desse encontro. E aqui eu quis testar nessas páginas os reflexos, né? Como a interação da água em movimento ou mais parada com a imagem dessas montanhas sendo refletida. Esse parque, esse canyon, chama Pinturas porque lá tem algumas formações, né, de montanha que tem muitas cores e que eram utilizadas, né, para pigmento. Então, tem umas fotos bem legais, assim, de cores assim amarelo, rosa, vários tons de marrom. E aqui, então, já num tema mais de glaciares, de gelo, assim, né? Esses registros foram. Esse aqui foi no final da trilha Ruemu. A gente acampa numa praia que chama Los Témpanos. Témpanos significa iceberg, né? E é uma paisagem surreal, assim, porque você tá numa praia e tem um monte de gelo ali boiando e rachando e quebrando. E é meio tradicional no fim da trilha a galera entrar na água pelado, né? Eu não consegui essa coragem, mal e mal molhei a mão, nem o pé não molhei, de tão frio que tava, mas tiveram uns loucos ali que entraram, né? Então, esse estudo dos glaciares aqui também virou um tema de aula, né? Não foi nenhuma dessas duas, mas virou tema de aula. Então, esses estudos de cores, de sombras, né? Como que se comporta essa sensação de reflexo também, sombra na água. Um dos temas do curso também foram as nuvens dramáticas. A gente fez uma cena similar a essa composição aqui. Então, para estudar essas formações de nuvens mais fortes, assim, né, poderosas. Esse dia aqui desse registro foi assustador, assim, na estrada. A gente estava de carro e começou a se formar como se fosse um vulcão ao contrário, assim, né? Essa nuvem, assim, muito, muito pesada, muito vento e começou a chover muito forte.
e não é uma região que costuma chover com muita frequência. E todos os carros, assim, os poucos carros que a gente via na estrada estavam parando, encostando, ninguém estava seguindo, assim. E o nosso medo era chuva de granizo, né? Porque é, recentemente havia acontecido nessa região uma chuva de granizo muito forte que chegou a tamanho, né, de bola de golfe. E quebrou telhado, quebrou vidro de carro, então a gente estava meio assustado. A gente seguiu, mas chegando na cidade começou um vento muito forte, assim, derrubando galho, caindo árvore. E o nosso receio também era de repente, ficar preso em algum tipo de alagamento, né? Que também tinha acontecido nessa mesma situação ali da chuva de granizo, né? Anterior, poucos meses antes, poucas semanas antes. Então foi um dia, assim, bem tenso. E esse aqui foi um registro da viagem de bicicleta, nessa casa rosada que eu mostrei antes ali pra vocês. Deixa eu ver se eu acho ela. Nessa casa aqui, quando a gente tava de bicicleta, a gente dormiu uma noite nela, né? E no entardecer desse dia, a gente viu essa cena aqui da chuva caindo na distância, né? Com um céu assim super cor-de-rosa, violeta, laranja, várias cores. E não chegou a chover onde a gente estava, a gente só viu a chuva assim na distância e formava um arco-íris lá no meio. E aqui é uma cena do parque. Agora não vou lembrar o nome, mas esse camping é o Camping do Lago Vilarino, é uma região que eles chamam de Sete Lagos, né? Sete Lagos argentinos. Tem também do outro lado da cordilheira os Sete Lagos chilenos, e a gente percorreu os dois lados de bicicleta e dessa vez de carro, né? E quando a gente teve a primeira vez nesse parque, ele era assim cheio de arbustos, vegetação, bosque, né? E você pode acampar lá sem custo nenhum, só não pode, né, largar lixo, enfim, até fogueira poderia, não sei. Tinha uma placa falando para cuidar, né? Mas 10 anos depois, né, 11 anos depois, a gente teve lá de carro de novo, numa época um pouquinho diferente, né? Já era a época de férias deles. E tava muito lotado de carro, de camper, de trailer, de ônibus, motorhome, tava assim lotado de gente. Toda a parte da vegetação nesse campo aí é muito deteriorada, assim, sumiu boa parte da vegetação e a gente ficou sabendo que aconteceram assim uma sequência de incêndios por ali, né, nesse parque. E a galera fazendo fogueira, catando lenha no bosque, então vai acabando, né? Vai acabando com a floresta ali, vai acabando com o bosque, porque também deixa de ter nutrientes se decompondo, né, no solo e muitas vezes as pessoas até quebram galhos quando não acham lenha, então isso foi muito triste, assim, de voltar nesse camping e ver como foi destruído, né, ao longo desses 10 anos. A lembrança que a gente tinha quando esteve lá, e a gente esteve lá duas vezes, tanto na descida para o sul quanto no retorno, e a gente tinha memórias assim muito lindas desse lugar e chegou lá, tava assim devastado. A única coisa que permaneceu foi o lago, né, e as montanhas ao fundo. Aqui já são registros variados. Esse aqui foi de um dia bem tenso. A gente chegou em Porto Natales de carro e o carro resolveu não ligar mais até a gente encontrar o problema. O comércio já tinha fechado, não tinha mais onde comprar alguma ferramenta, alguma coisa para tentar solucionar. E aí a gente pensou, bom, já que estamos no perrengue, vamos apreciar a vista, né? Porque a gente tinha estacionado bem na orla, na costaneira, né? Que eles chamam. E tava um entardecer, anoitecer, assim, era próximo das 9 horas da noite já. Super colorido, assim, alaranjado, com os reflexos bonitos, aquelas montanhas lá ao fundo. E reflexos na água também foi um tema do curso. A gente não fez essa paisagem em específico, mas trabalhamos esses efeitos. E aí, esse dia, a gente acabou conseguindo solucionar o problema do carro. A gente teve ajuda, a gente pediu ajuda na rua, assim, para pessoas que estavam por ali. A gente recebeu ajuda. E a gente só pensava assim, né? Por que o carro foi pifar no Chile, que tudo é mais caro, né? Vamos ter que deixar um rim aqui e voltar a pé para casa, sei lá. Mas depois a gente conseguiu
arrumar, entre aspas, e uma outra hora eu conto essa história. E aqui foi também lá do Passo del Vento, na trilha do Ruemu. Aqui já são alguns temas de bosque. Esses dois registros foram do Parque Torres del Paine, algumas trilhas por lá. Aqui também é do Torres del Paine, uma das trilhas que leva ao Mirador Cuernos. E tem esse rio muito turquesa, né, que é de origem de umas lagoas nessa tonalidade mais para cima e tem essas correntes assim. Então a gente também tem essa imagem lá no curso, a gente trabalhou as corredeiras. A gente não fez exatamente essa imagem aqui, mas uma outra, mas trabalhando esses efeitos. E essa imagem aqui foi de um registro lá no Canyon Pinturas, no Parque Patagônia Argentina. Logo que a gente desce, tem o início da trilha, que faz a volta no parque, e a bifurcação que leva à Cueva de las Manos. Se você nunca ouviu falar sobre esse lugar, Cueva de las Manos, seria a Cova das Mãos, né? Pesquisa aí, porque é um lugar histórico, né? E tem registros muito incríveis lá. E é um parque estadual, mas ele conecta com o Parque Nacional Patagônia Argentina. E logo que tu desce do canyon, chega no valezinho, né, desse rio, e ele tem plantado todo ao redor, né, esse tipo de chorão, assim, não sei se é salgueiro, o que que é, mas faz uns efeitos na água, assim, muito interessantes, que eu achei inspirador para testar na aquarela, né. Aqui sim, reflexos na água, esse aqui foi um dos temas que a gente trabalhou no curso em formato maior. Também um registro lá da trilha Volta ao Ruemu. Logo depois do Passo del Vento tem um lugar que a gente acampa na beira de um laguinho e segue a trilha no outro dia e passa por essas pocinhas assim, né, com a vista lá para as montanhas mais ao longe. Entre essa montanha verde e essas montanhas lá atrás, tem o Campo de Gelo Sul, que é uma visão assim, acho que uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Mais um estudinho de bosques aqui. Algumas corredeiras misturando com bosques. Aqui é a trilha que vai para o Lago Elétrico e passa pelo refúgio Pedra de Fraile. E foi nessa trilha que a gente viu muito de pertinho um ruemu. O ruemu é uma espécie de cervo, né? E muito manso, assim. A gente viu um na ida, mais distante, e na volta a gente viu de novo. Não sei se era o mesmo. Mas aí ele deixou chegar muito perto, assim, ele tava bem na trilha. E a gente tinha que seguir andando, né? A gente pensou, nossa, ele vai se assustar. A gente esperou um pouco, ele não saía dali, a gente falou, bom, vamos ter que continuar. E aí a gente foi continuando, assim, devagarinho, para ele não se assustar, e foi filmando, e deu para chegar muito perto dele, assim, ver muitos detalhes. A gente já tinha visto um Ruemu na viagem de bicicleta, mas pelo lado do Chile, eles estavam bem do lado da estrada, assim, também conseguimos ver muito de perto. Eles são animais bem mansos, assim, é o que aparenta. Aqui mais um estudo de corredeiras. Aqui foi uma corredeira na trilha que vai para as torres, né? Do Mirador das Torres, lá no Parque Torres del Paine. A gente passa por diversos riozinhos, assim, bem correntosos. Aqui também é um registro do Torres del Paine, uma das pocinhas que eu encontrei pelo caminho. Eu tenho fascinação por imagens de poça para brincar com aquarela, assim, é um efeito muito legal. E é o começo da trilha que vai para o mirador, não vou lembrar o nome, com F, o nome do mirador, não lembro. Não lembro o nome desse mirador, tem que anotar, né? Teria que anotar cada lugar aqui, porque eventualmente a nossa memória falha. E aqui é um registro de uma das estâncias, no dia que a gente chegou em Euchalten, a gente pegou esse céu, assim, muito dramático. Até tem uma pintura aqui que foi desse mesmo dia, que eu fiz de dentro do carro, né? Plein air indoor. Plein air de dentro do carro, porque tava muito vento, era impossível ficar lá fora. Foi desse mesmo dia aqui. Mais umas do Canyon Pinturas. Eu realmente gostei muito desse lugar. Nossa, às vezes eu penso assim, lugares com montanhas de neve, né? É tão lindo, tão maravilhoso, mas lugares assim
de canyon seco, né? De deserto ou semi-deserto. É fascinante também. Eu gostei muito de fazer trilha nesse lugar. E aqui está chegando ao fim o caderno sketchbook. A contracapa aqui também, não é contracapa, né? É folha de rosto aqui também inserei, né? Para manusear e proteger um pouco. Claro que essa de baixo aqui sofre um pouco mais, ela deu uma desgastada. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, um tour por esse sketchbook um pouco mais detalhado, contando um pouco mais das histórias. E quero trazer um tour aqui dos sketchbooks mais antigos para vocês verem que não era temático, não era organizadinho assim. Inclusive, olha como eu fui desorganizando, né? Acho que a última cena que eu fiz com fita foi aqui, ó, essa aqui. Depois eu já abandonei usar fita, foi ficando com borda irregular e mas consegui manter o tema, né? E esse caderno aqui deu origem, então, ao curso Horizontes Patagônicos, e lá no curso Horizontes Patagônicos eu também ensino como construir um sketchbook, como você pode costurar o seu. Esse aqui eu fiz com papel algodão, usei o bloco Expression da Hahnemühle, 300 gramas, né, textura fina, e o que eu ensinei lá no curso, vocês vão ver, o que eu ensinei, o que eu montei, né, na aula foi esse aqui. E eu tô quase chegando, quase no final dele. Falta um pouquinho menos da metade aqui para encerrar. Mas quando eu encerrar, quero trazer um tour dele aqui para vocês também. Mas eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, então deixa aqui nos comentários para mim se você gostou de acompanhar esse tour, se você gostaria de ver o tour dos meus outros sketchbooks e se você quer ver o tour também das obras das aquarelas que a gente trabalhou no curso. Foram 12 temas no curso Horizontes Patagônicos, algumas delas a gente já viu a miniaturinha aqui no caderno, mas a gente fez várias em formatos maiores. Então, se você quiser acompanhar esse tour, se você quiser que eu traga esse tour aqui também, deixa aqui nos comentários para eu saber. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos por aí.